para surpresa de 0 pessoas, os verdadeiros golpistas vão culpar Bolsonaro pelo golpe. O Trump resistiu, venceu e agora está desfazendo essa estrutura de lawfare, de perseguição política com instrumentalização da justiça, aqui nos Estados Unidos. E você acha que ele vai olhar o Bolsonaro sendo condenado e preso e não vai se ver, de certa maneira, reproduzido ao sul do continente, como se fosse um Trump tupiniquim? Olha, não vai dar certo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Defesa de Bolsonaro rompe o silêncio e chama a denúncia da PGR de inepta. É isso mesmo. Advogado do ex-presidente Fábio Van Garten chama a peça assinada por Paulo Gonet de precária e incoerente. A equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou no fim da noite desta terça-feira 18 em relação à denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República sobre uma suposta tentativa de golpe. O Ministério Público acusa 34 pessoas pelo que seria uma tentativa de ruptura institucional. De acordo com o texto divulgado pelo advogado Fábio Van Garten, o documento assinado pelo Procurador-Geral da República Paulo Gonet carece de fatos. Abre aspas. Inepta denúncia. Nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída. Chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseada numa única delação premiada, diversas vezes alteradas por um delator que questiona sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou sua versão inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. Fecha aspas, disse o advogado. A denúncia da PGR vai ser encaminhada ao STF. Num primeiro momento, Moraes, que é o relator do caso no Supremo, vai analisar o documento assinado por Gonet, que conta com 270 páginas. A defesa do Bolsonaro avisa, nesse sentido, confiar no parecer que caberá à corte. Abre aspas. O presidente Jair Bolsonaro confia na justiça. Fecha aspas. Só se for na justiça divina, porque justiça no STF com certeza não há. Essa denúncia da PGR contra Bolsonaro será muito mal vista pelo governo de Donald Trump, e sanções a autoridades brasileiras podem acontecer. Nota, governo Trump preocupado com uma possível denúncia contra Jair Bolsonaro, e há informações de bastidores que indicam articulações de bastidores nesse sentido. O que é o Steve Bannon para quem tem um Elon Musk? Eu acho que há 3 aspectos a serem considerados aí. Primeiro, o relacionamento entre Bolsonaro e Trump. Isso certamente tem muita relevância. Você colhe os frutos das amizades que você cultiva. Isso não é diferente no mundo da política. O segundo aspecto é o fato de Donald Trump ter sido ele próprio alvo de uma guerra judicial, por muita gente considerada ilegal e inconstitucional, que teve como objetivo eliminá-lo da vida pública. Ele sofreu até um atentado por milímetros. Ele sobreviveu. Então, me parece inevitável que ele se coloque no lugar de Jair Bolsonaro e tenha uma compreensão do que está acontecendo. Mas há um outro elemento que provavelmente tem muito mais peso do que todas essas questões, inclusive do que Steve Bannon, que foram as restrições de todos os tipos que as empresas americanas de rede social sofreram e continuam sofrendo aqui no Brasil. O histórico é terrível. E quem prestou atenção no discurso do J.D. Vance, vice-presidente americano, na Conferência de Segurança de Munique, viu que ele deu um recado muito claro à Europa. Ele disse: o verdadeiro inimigo do Ocidente não é a China e nem a Rússia. O verdadeiro inimigo do Ocidente é a liberdade de expressão. É quase como se J.D. Vance estivesse citando Olavo de Carvalho. E esse poço de tentar suprimir a liberdade de expressão de todas as maneiras e usando todo tipo de desculpa todos os dias, esse é um poço no qual o Estado brasileiro faz questão de ir cada vez mais fundo. Você veja que é um balaio. Aquilo ali não é simples, não é uma análise muito simplória de saber como é que seria esse julgamento. E vou além. Nós temos Donald Trump e o governo americano hoje que tem uma influência muito grande nesse processo. Você acha que esses ministros gostariam de não visitar mais o Pateta?
não visitar mais a Disney? Você acha que esses ministros, inclusive o Barroso, tem casa aqui no sul da Flórida, parentes, ele tem em nome de terceiros, não é só ele. Todos esses ministros sabem que se houver sanção do governo americano, eles não poderão somente restringir as suas viagens aos Estados Unidos. Não. Haverá, inclusive, bastante dificuldade para que essas conexões deles na Europa sejam persistentes. Eu lembro do ministro Gilmar Mendes. Como é que o Gilmar Mendes vai sobreviver sem o Gilmar Palusa em Portugal e sem suas conexões e a sua casa em Portugal, já que ele trabalha muito mais atualmente de Portugal do que do Brasil? Então você veja que esses ministros, Paulo, eles sabem que enfrentarão tempos difíceis se eles perseguirem Bolsonaro e reproduzirem o lawfare que foi feito contra o Trump. Porque isso que eles estão querendo fazer no Brasil é repetir o que foi feito contra o Trump. Só que tem um detalhe, né, Paulo? O Trump resistiu, venceu e agora está desfazendo essa estrutura de lawfare, de perseguição política com instrumentalização da justiça, aqui nos Estados Unidos. E você acha que ele vai olhar o Bolsonaro sendo condenado e preso e não vai se ver, de certa maneira, reproduzido ao sul do continente, como se fosse um Trump tupiniquim? Olha, não vai dar certo. Eu acredito que o Barroso está falando é o seguinte: olha, nós precisamos achar uma saída, porque prender o Bolsonaro ou condenar o Bolsonaro pode agradar a ala mais criminosa, pode agradar até a ala mais ideológica que hoje eu represento ali com o Flávio Dino, mas tem muita gente ali, Paulo, com interesses nos seus investimentos no exterior, porque esses ministros da Suprema Corte todos são ricos. Por quê? Não com o salário da Suprema Corte, mas por causa dessa estrutura que foi criada, na qual o que menos importa para eles é quanto eles recebem do cofre público, dos cofres públicos ali do Tesouro Nacional. Paulo. Consta a sua opinião sobre essa denúncia apresentada nesse momento pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Bom, eu ainda obviamente não vi em detalhes, mas já tinha publicado antes no meu X, né? Vou até ler aqui, né? Para surpresa de 0 pessoas, os verdadeiros golpistas vão culpar Bolsonaro pelo golpe. Estava lá a notícia: PGR finaliza a denúncia e Bolsonaro será acusado de trama golpista. Notícia essa do jornal O Globo. Tudo baseado, a princípio, na delação, que é mais uma colaboração do Mauro Cid, que diz ele, não usou a palavra golpe em momento algum, não é delação porque ele não está confessando nenhum crime em si, aparentemente. Então, vou querer aguardar para analisar em detalhes todo o material, né, que existe e que foi vazado de forma seletiva, homeopática e criminosa para a imprensa, né? Mas aparentemente a gente já sabe qual é o big picture. O pessoal que deu um golpe de verdade no país, que recolocou o ladrão na cena do crime e se vangloriou disso: nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané numa mola e vamos fazer agora uma análise muito isenta e imparcial e nada política da denúncia da PGR, disse o mesmo Barroso, né? Esse mesmo pessoal que impediu jornal centenário como a Gazeta do Povo de lembrar dos elos umbilicais de Lula com ditadores comunistas latino-americanos, que logo depois de empossado ele estendeu o tapete vermelho para receber no Brasil, como o caso do Maduro, né? Essa mesma turma que tratou como crime questionar o processo eleitoral, que perseguiu jornalistas, que tirou passaporte, censurou jornalistas que estavam incomodando, que foram atrás da Jovem Pan, porque estava dando muita audiência, e calaram na marra a Jovem Pan. Esses que deram um verdadeiro golpe no Brasil estão dizendo que Bolsonaro participou de uma trama incrível, golpista, que contava aparentemente com bolinhas de gude, Bíblia, bandeira do Brasil e jamais esquecer, porque é muito importante, um batom atômico e algodão doce, porque não se dá um golpe sem algodão doce. É uma piada de mau gosto, é uma palhaçada, e nós temos que subir o tom para falar sério sobre isso. Porque esses bandidos golpistas que estão no STF hoje não são sérios. Eles querem intimidar o povo. Mas nós vamos dar a resposta, uma vez mais, no dia 16 nas ruas. E aí eu misturo com a outra pauta, se me permite, Caúde, porque
O Dácio falou uma coisa importante, que todo mundo já sabe da Débora e tudo mais, do Clesão. Eu gostaria de acreditar, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos dentro da nossa bolha. A nossa bolha, as 20 mil pessoas, pelo menos, que assistem o Bradock todo dia aqui, são pessoas muito informadas. Não são nada alienados, sabem o que está acontecendo no Brasil, sabem que o Alexandre de Moraes é um golpista e seus cúmplices idem. Mas eu não estou tão convencido assim do Brasilzão aí afora. Então eu fiz uma tabela aqui de pontos negativos e positivos em relação a essas pautas e essa discussão. Eu entendo os argumentos e a coisa também é difícil de bater o martelo. Então eu respeito quem discorda de mim ou do Dácio em relação à pauta ou do Nicolas Ferreira, mas vamos lá. Os pontos negativos de tentar derrubar o Lula ontem. O regime não se resume ao Lula. O Alckmin é tucano, assim como o Alexandre de Moraes. Eles tentaram 36 nomes de terceira via antes do Lula. Eles engolem o Lula a contragosto, porque era o único que podia derrotar o Bolsonaro com toda a ajuda do sistema. Os outros todos foram morrendo na praia. Então, o regime continua, se o Lula cair, com Alckmin, Xande e companhia, com uma aparência de normalidade, o que é muito grave, e inocenta, aparentemente, os cúmplices. O Armínio, João Moedo, Helena Landau, eu sempre falo os nomes que acho importante, Luiz Stuberg, Luiz Felipe Pondé, todos esses tucaninhos que fizeram L. Né? Mas quais são os pontos positivos? O Dácio mencionou alguns. O Brasil não aguenta mais 2 anos de lulismo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Fernando Henrique Cardoso escolheu deixar o Lula sangrar em 2005, depois do mensalão, e o resto é história. O Alckmin não ganha nem para síndico se disputar em 2026 qualquer coisa, mas não ganha nem para síndico. E pode botar o Xande, o TSE, todo mundo junto, não ganha. Tanto é que ele não era candidato, né? Era o Lula o candidato, ele foi o vice. E a pauta de fora Lula, ela fura a bolha. Essa bolha nossa, da direita, das redes sociais, que fala em anistia, em Clesão, em Débora, que não é a pauta do senhor José e da dona Maria. Não é o que vai fazer eles, que estão sentindo o peso no bolso ali do dia a dia, que estão incomodados com o Lula, da forma que está acontecendo tudo no Brasil hoje, vai fazer eles irem para a rua. Não é essa pauta, não é. É a minha pauta, prioridade. Soltar presos políticos, pô, eu sou um dos alvos, né, gente? Pô, devolve aí meu dinheiro, ô ladrãozinho de carteira. Hein, ô Xande? Devolve aí minha grana para tratar o câncer. Né? Então, eu sou parte interessada na anistia geral. Mas eu entendo que para comover o seu José e a dona Maria, é preciso falar fora Lula. Fora, ladrão, safado, está destruindo a economia, está roubando o poder de compra do povo. Isso é importante, gente. Isso é importante. Mas eu também entendo a estratégia de quem fala, vamos deixar sangrar, porque está dando pesquisa boa, né, para a oposição. Vamos embora, vamos tentar reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, porque tem que lembrar que ele está inelegível. Né? E aí a gente derrota ele em 2026 e tudo mais. É uma estratégia ousada, perigosa, o tempo custa muito caro para o brasileiro médio hoje, então eu fico dividido, respeito quem diverge, mas dá licença, fora Lula. Depois, fora Alckmin e cambada de cúmplice e Xande e todo mundo que eu estou pedindo, aliás, desde sempre. Fora Xande, fora Barroso, fora essa quadrilha toda que tomou de assalto o poder no Brasil. E tenho dito. Fabinho Barroso, você que é jurista, eu sei que tem que ser, os autos devem ser lidos, né? Devem ser analisados, mas um comentário quente sobre essa denúncia que acaba de ser apresentada para, inclusive, os colunistas da Globo já estão na fervorosa aqui, né? Então, assim, a sua opinião como jurista que com certeza é muito mais embasada do que essa turma sobre essa denúncia apresentada pelo PGR. Então, eu estava tentando apurar, aliás, se alguém tiver a denúncia, me mande, por gentileza, porque eu não tenho a prioridade que a Globo, o jornalista da Globo, da CNN, acaba tendo nessas petições. E eu acho importante, mas o que eu estava conseguindo ler aqui, bater o olho, obviamente, isso é um assunto que tem tudo a ver com o que eu já estudei na minha vida, eu estudei demais, não vi elementos jurídicos, de verdade, pessoal,
para haver qualquer tipo de denúncia naquelas 800 páginas daquele inquérito, e eu estou vendo que a mídia ainda insiste nesses pontos, inclusive já chegou para a mídia, que a gente sabe que tem um consórcio que é real, isso não é objeto da nossa teoria ou conspiracionista ou algo que a nossa mente possa produzir, é uma constatação de fatos, então já estão dizendo da parte, sem ser a jurídica, porque eu preciso realmente ler, mas a parte operacional eu estou achando muito interessante, veja o que vocês acham também. Estão dizendo, né, que assim que, como o PGR já formalizou a denúncia, que seria em torno de 40 pessoas a confirmar, e que então seriam julgados na primeira turma, e que, portanto, os juízes da primeira turma do Supremo já estariam contando com juízes auxiliares para tornar esse julgamento mais célere, para que isso não ocorra no ano eleitoral de 2026. Fiquem com essas informações que a mídia que está trazendo, eu só estou repassando agora, tá? No quente mesmo. Também é dito, né, que eles vão aumentar as sessões no Supremo para que esse julgamento ande rápido, para que, então, os múltiplos, né, golpistas, sei lá como é que a gente vai chamar esse pessoal, porque realmente na minha cabeça não entra, com as informações que nós tínhamos, que vai ter que ser ouvido, defesa, etc. A gente sabe que isso tudo, quando você tem o devido processo legal, é demorado, ainda mais nesse grau, né? Eu ainda fico com dúvida se o Supremo né, o lugar correto para que haja essa apuração toda e o desdobrar disso tudo. Mas o fato é que isso, independente de eu ter aqui a denúncia, gente, já é também uma constatação que é uma grandíssima cortina de fumaça para afastar violações jurídicas graves que nós já temos aí constatadas por conta do abuso de autoridade praticado por esses mesmos ministros. E também sabemos que casos especiais, como, por exemplo, do Felipe Martins, tem sim lastro internacional para mostrar algo aí que todos nós já denunciamos há muito tempo. Certezas eu tenho já absoluta, sem mesmo ter também acesso aí integral, eu quero ter acesso integral aos autos, se for permitido, porque uma certeza realmente eu tenho, que nós não estamos num estado de justiça, muito menos num estado democrático de direito, onde nós tivemos, sim, a balança do Supremo colocando o dedo muito forte e, de alguma maneira, que espero que a gente consiga provar, né, pela união de vários e vários brasileiros e políticos e tudo mais, que essa balança pendeu para um lado. E talvez, somente talvez, tudo isso seja um grande circo, mais um grande circo que o Brasil queira produzir. E já estão comparando isso tudo que eu estou dizendo com o Mensalão. Me desculpa, meus senhores, vocês que estão fazendo isso, o Mensalão tinha provas e provas e provas. Aquilo era matéria para ser julgada e realmente precisaria de muito juiz auxiliar, de muitas audiências para dirimir, porque não havia problemas técnicos, né? Não era uma questão de narrativa. E eu sinto dizer, isso é narrativa. Então, ao presidente Bolsonaro e aos denunciados aqui, que eu não sei ao certo quem são, mas posso presumir aí quem seja, receba aí meu total apoio como cidadã brasileira, como advogada, e espero que a gente faça uma força-tarefa do bem, para que o bem prevaleça no Brasil, e que esse circo de horrores não seja aí, né, continuado, e que a gente pare, né, um pouco e pense que tudo faz parte do mesmo problema. Então, a anistia aos presos, o Lula no poder, as denúncias consumadas, o abuso de autoridade, a censura praticada, tudo isso faz parte do mesmo problema. E nós temos obrigação de resolver o Brasil e repassar o Brasil. Porque o brasileiro está cansado de impunidade, o brasileiro está cansado de ver injustiça e o brasileiro está cansado de ver esse circo midiático, né, em questões tão importantes. Então, deixo aqui meu abraço ao presidente Bolsonaro, especialmente, que está sendo colocado como, né, o chefe de tudo, sendo que o chefe de todas as coisas é exatamente o lado oposto dessa moeda. Vou aproveitar aqui que a gente está com uma audiência boa, né? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações.
Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.